Oi, gente! E aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha, dúvidas de imigração com a doutora Anitta. Sim, gente, nós vamos tirar mais dúvidas. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, porque é um vídeo onde você pode mandar sua pergunta realmente relacionada ao seu processo, ou realmente uma dúvida que você tem. E é muito legal, porque a doutora Anitta tá sempre aqui, né, junto comigo, para responder vocês tintim por tintim, como ela mesma diz. Dani, não consigo dar uma resposta qualquer, tem que ser uma resposta completa. E é o que a gente gosta de fazer para vocês. Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo para tirar mais dúvidas de vocês sobre imigração. Vamos lá que eu vou trazer então nossa convidada, mas antes, gente, antes de eu trazer a nossa convidada, vamos deixar o like no vídeo? Se você ainda não deixou o like, deixa o like, você ajuda demais. Eu peço muito like porque eu acabo esquecendo muitas vezes, né? Então já tô pedindo já no iniciozinho para você não esquecer, deixa o like no vídeo, se puder também, comenta, se você quiser deixar mais dúvidas também sobre imigração ou participar também das nossas lives, fica super à vontade. O canal é bem democrático, bem informativo e a gente está sempre atualizando você sobre tudo o que acontece na imigração dos Estados Unidos. Então, se você também não é um inscrito ainda, chega mais, se inscreva também no canal, tem um sininho ali, viu, gente? É um sininho mesmo. Você clica naquele sininho e você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo ou até mesmo quando entra uma live sobre imigração com a doutora Anitta aqui no canal. Então, ativa o sininho para não perder, comenta também aqui no vídeo o que você acha, qual a sua dúvida também sobre imigração, que a gente está aqui para te ajudar, viu? E hoje vai ser um vídeo bem bom, porque tem muita pergunta interessante sobre imigração e é claro que a doutora Anitta vai aparecer por aqui também e a gente vai tirar essas dúvidas de vocês. Preparados? Bora então? Bora chamar a doutora Anitta? Doutora Anitta chegando aqui. Aí, doutora Anitta, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem. Tem muita pergunta, você não tem noção. Que coisa boa. Adoro também. E é assim que eu gosto, né? Porque o pessoal realmente manda sua dúvida, participa bastante. E a gente já tinha comentado uma vez, né? Como o pessoal tá cada vez com perguntas muito mais interessantes também, né? A gente não tá só com perguntas óbvias, não que pergunta óbvia não seja boa, até porque a gente sabe que existe muita demanda, muitas pessoas começam a assistir agora, realmente tem dúvida e é super ok. A gente também tá aqui para explicar, para ajudar. Mas também tem muita pergunta interessante, né? Que faz a gente pensar, peraí, vamos lá então, vamos atrás do que é isso. Dar uma resposta completa, né? É muito legal. Formada, é maravilhoso. O pessoal está super assim instruído sobre imigração e é maravilhoso, né? Porque o maior problema da nossa comunidade realmente era a falta de informação. Exatamente. E hoje a gente percebe, né, que está bem diferente. As pessoas estão muito mais informadas, estão buscando essa informação, esse conhecimento, principalmente para poder imigrar certo, ou até mesmo para quem já está aqui nos Estados Unidos também entender o que ela pode fazer, porque muitos chegam, né, chegam com visto, acabam se acomodando, ou muitas vezes não escutando um profissional de imigração, acabam escutando mais o vizinho e se perdem também no seu planejamento aqui. Então é muito legal que a gente consegue construir, né, um vídeo com bastante conhecimento, com bastante informação. Informação empodera, né? E a gente quer empoderar. Verdade, isso é boa, essa frase é ótima, informação empodera, gostei. Doutora Anitta, vamos começar então com as perguntas? Tem uma pergunta bem interessante aqui, vou começar com ela. Eu vou sempre falar o nome também, porque eu adoro quando as pessoas participam das lives, né? E por isso que eu gosto de falar o nome também da pessoa que está participando. Essa, no caso, é a Carla Mazotti, tá? E ela fez uma pergunta interessante. O que acontece quando a imigração perde o documento do aplicante? Dá para processar? Interessante, hein? Processar o governo é sempre complicado, né? É sempre todo um protocolo que é completamente diferente, principalmente o governo federal, não é como processar qualquer tipo de pessoa. Depende da importância do documento, né? Por isso que a gente sempre trabalha na prevenção, ou seja, eu sempre recomendo não mandar originais para a imigração, nunca. Você leva o original na entrevista para apresentar para a inspeção, mas não envia o original junto com o processo. Tem muita gente que quer enviar, eu pessoalmente não permito que isso seja feito. Dependendo, né, do documento que foi perdido, se ele tem como ser recuperado, qual o valor do documento, né, teria que ser analisado, mas é bastante difícil processar a imigração. Tem advogados que só vivem de processar a imigração, mas geralmente são casos mais hediondos de questão de perda de vistos, né, atrasos que prejudicam a vida, etc. E nesse caso, aproveitando já essa questão da Carla, me surgiu uma dúvida também que eu acho que pode ser importante para o pessoal. No caso, se a imigração perde o processo em si, né? Vamos supor que ela diga que a pessoa responde alguma coisa e a imigração diga, nossa, mas eu não recebi o formulário de acordo com o seu pedido. Neste caso, tem como a pessoa entrar com algum tipo de recurso?
Sim, sim, aí seria uma motion to reconsider, uma motion to reopen, e na minha experiência, a imigração é bastante diligente se você consegue provar que foi enviado, né? Prova de envio, sempre tem uma prova de envio para tudo que for enviado para a imigração. E aí eles reabrem o processo e consideram o que eles perderam. Isso é bem E eles importante. podem. Eu notei, Dani, que depois que eles digitalizaram os processos, a questão de processing da imigração caiu muito de qualidade, porque eles estão digitalizando e o sistema deles não é bom. Então, muitas vezes eles perdem folha de formulário, porque vamos dizer que o tipo de papel gruda, ou às vezes, né, a pessoa manda com um clipe e aí é tudo escaneado errado, ou seja, aí o processo volta inteiro, porque eles perderam uma página. Mas a gente tem que arcar muitas vezes com o erro da imigração. Infelizmente, né, tem isso também. A Taliviana também mandou uma pergunta bem interessante. Eu, mudança de status para F, ele indocumentado nos Estados Unidos. Vamos nos casar e eu vou entrar com visto EB2, EB3 ou EB2NW. Ela não sabe ainda qual dos dois que ela vai entrar, mas ela está na troca de status para o F. Como ela vai casar com um namorado que já está indocumentado, a pergunta dela é possível ele também ganhar o green card? Quanto tempo em média? Essa pergunta a gente também já respondeu várias vezes, né? Mas como a gente sempre fala, muitas pessoas são novas no canal e muitas vezes não entendem realmente como que funciona esse processo de casar uma pessoa que já está indocumentada e a pessoa está num processo de legalização. Sim, infelizmente ele se legaliza com a sua ajuda, mas não de uma forma imediata. O que acontece? Você precisa se legalizar e ter a cidadania para depois você aplicar para o seu marido. O seu marido não entra no processo porque ele está indocumentado. Isso é bem importante também, viu, gente? Até porque muitas pessoas acreditam que, no caso, com a pessoa que já está indocumentada, ela vai conseguir se legalizar automaticamente, não automaticamente, mas rapidamente, porque o outro cônjuge, né, vai entrar com o processo de legalização. Infelizmente não existe isso, porque tem a questão do perdão também tem isso, né? Exatamente, a imigração é bastante impiedosa. A gente tem lidado com um processo que ele é bastante triste, onde eu tenho uma menina de 16 anos e ela não entra no processo da mãe de EB porque ela ficou fora de status. Fizeram um erro onde o F2 dela não saiu. Então, mesmo com menor fora de status, tudo bem que o menor fora de status não acumula presença ilegal, então tem manobras que a gente pode fazer. Mas quando é maior de idade, infelizmente tem que esperar a cidadania. O Kurt Jeff Bo, acho que é Kurt Jeff Bo, diferente o nome dele, hein, Kurt? Ele mandou a pergunta assim: qual o tempo de espera para assinatura ou não do formulário I-918 para ele ser assinado? Então, o I-918, para quem não sabe, é o documento-chave do visto U. Você basicamente só tem um processo de visto U a partir do momento que esse documento é assinado. E ele tem que ser assinado por um oficial, ou seja, um juiz, o promotor, a promotoria que geralmente assina, ou um policial. Então, tudo demora do tempo que cada agência. Você tem que lembrar que cada cidade tem o seu police department. Então, a gente tem o federal, a gente tem estadual, a gente tem por cidades, então vai depender de qual jurisdição, e cada jurisdição tem seu tempo. Por exemplo, Newark, ela está sendo bastante rápida de responder. Acredito que todo mundo acha que Newark, New Jersey é uma bagunça. A promotoria de Newark, para os imigrantes, ela é maravilhosa, ela merece, assim, uma salva de palmas. A promotoria de San Diego, não posso falar coisas muito boas deles, porque eles demoram. A gente tem que penar, mandar. Califórnia geralmente não tem sido, mas eu imagino que Califórnia realmente a polícia tem muitos, mas vamos ser justos com eles também. Tem muito pedido também. Então. Califórnia é um estado muito grande. Fronteira, né? Ainda, né? Fronteira. Então, muitos pedidos para serem analisados. Então, acredito que realmente a demanda aqui seja muito maior nesse sentido. Exatamente. Mas a gente não tem, a gente nunca tem o tempo média. Eu já esperei 6 meses por uma assinatura. Teve assinatura, eu já esperei quase 1 ano, eu não desisti. Eu fiquei meio que carne de pescoço ali, enchendo a paciência deles por 1 ano. Tem assinaturas que eu consegui 1 semana. Então, vai variando muito de jurisdição a jurisdição. Perfeito. Doutora Anitta, tem essa pergunta aqui que eu acredito que talvez você saiba poder responder para Meire Alessandro, ela que fez a pergunta, até porque você trabalha com muitas mulheres imigrantes, né, principalmente em questões de VAWA também. Sim. Ela fez a seguinte pergunta: 3 anos de casamento não, 3 anos de casada, está no divórcio, tem o direito à pensão? Como funciona? 3 anos de casada, por exemplo, nos 3 anos em geral, pode até ter direito à pensão, mas o tempo vai ser de duração limitada, porque realmente
3 anos é considerado um casamento um pouco curto. Só que aí a gente tem que considerar circunstâncias. Por exemplo, tem maridos que proíbem a esposa de trabalhar. Uhum. E quadros de abuso severo. Nesses quadros, talvez vai ter uma questão de pensão. Se tem filhos, se teve alguma impossibilidade. Enfim, né? Então a gente tem que ver o todo da situação, mas a pensão vai ser de duração limitada, pelo menos a pensão alimentícia para esposa. Para filho, não, claro, mas para esposa vai ser limitado pelos 3 anos de casamento. Perfeito. A Cindy Sena mandou a seguinte pergunta: depois de virar cidadã, qual a forma mais rápida de trazer a mãe e o irmão de apenas 13 anos junto? Bem, você pode aplicar, né? Aplicar o BI 130. Rápido é uma questão muito relativa, né? Quando uma pessoa está fora do país, tem que primeiro aplicar o I 130. O I 130 antigamente era resolvido em menos de 6 meses. No momento, a gente tem visto uma demora de até 10 meses para o 130 ser resolvido. Daí ele é enviado para o National Visa Center, que vai encaminhar a questão do Green Card no Brasil. E aí o seu irmão, ele não vai ter, porque na realidade, o que a imigração vê quando você está legalizando os seus pais é quase um follow to join. Então, eles podem dar um hard time. Então, a questão é legalizar os seus pais e aí o seu irmão pegar o benefício diretamente dos seus pais. E não por ela, até porque por irmão demora mais do que Demora mais. né? Uhum. E os pais não podem passar, não vai automático, a criança não é derivado. Perfeito. Então, primeiro tem que legalizar os pais para depois legalizar o irmão, mas dá tempo. 5 anos vai dar tempo. Eu também acredito que dá tempo, sim. O Delton Porto também fez uma pergunta interessante, que foi uma pergunta que a gente também já respondeu bastante nas lives, mas sempre gera uma dúvida ou uma pulguinha atrás da orelha, né? Que é sobre o F1 tendo o seu próprio Social Security Number. No caso, ele tem, não é nada com outra pessoa nem nada. Sim. Só que ele não tem a permissão de trabalho no Social Security Number, ele só tem o Social. Sim. Aí ele pergunta o seguinte: usar o meu próprio social, mas sem a permissão de trabalho, em um aplicativo de delivery, tem perigo de cancelar o visto? Você teve alguma situação nesse sentido, doutora Anitta? Sim, sim. Geralmente é quando a pessoa, o que a gente vê é que aumenta o risco quando a pessoa declara imposto também em cima daquilo. Mas existe o risco, né? A gente não tem como eliminar. Uma vez que você usou o social, porque você tem que lembrar que o aplicativo vai reportar. A nossa experiência é que quanto mais tempo você usa, mais chance você vai ter da imigração ver alguma coisa, ver que alguma coisa está errada, e uma vez que o IRS te chama, fala, olha, você não está declarando em cima disso, você usou, vamos dizer, no aplicativo 2, 3 anos, e aí você nunca declarou, e aí declarar você realmente assume que era você, que não roubaram e, né, apropriaram do seu social e não era você que estava fazendo. A partir do momento que você declarou o imposto, você assumiu. Não, mas não é desculpa, gente, não é frequente. Então, eu já botei todo mundo com medo, mas agora eu vou tentar tranquilizar que não é frequente. Só que, infelizmente, eu tenho que falar para vocês que o risco existe. Uhum. Até porque pode acontecer mesmo com a pessoa, né? Porque uma violação não deixa de ser. Agora, se o oficial migratório vai analisar a fundo ou não, aí vai depender dele nesse caso. Exatamente. A Aquari, não sei se o nome está correto, mas pelo menos está assim. A Aquari mandou o seguinte: o J-Visa, ou seja, visto J ou visto H, seria difícil obter o waiver dos 2 anos fora dos Estados Unidos? Caro, beijo, meninas. O waiver, eu nunca classifico um processo como difícil ou fácil. Eu falo que na imigração a gente tem pouquíssimos processos fáceis. A gente tem processo que é embasado ou não. Então, para um processo embasado, tudo é relativamente fácil. Para um processo que a gente não tem provas, tudo é relativamente difícil. Então, desculpa, gente, essa pneumonia ainda está aqui. Né? Não tem problema. Meu Deus. Então, para um processo, então a gente vai ter que ver qual é a questão do embasamento do seu processo, se você é national interest, ou seja, está realmente no interesse dos Estados Unidos, que você não cumpra o residency requirement fora, porque você é como você é um PhD, eu tenho uma PhD com research, que eles aprovaram o J-waiver dela, sim. Por quê? Super válido, ela estava fazendo realmente research de vacina. Pensa numa coisa mais relevante de como cientista fazendo, né, questão de vacina. Por outro lado, se não tem nada para embasar um perdão, ele sempre fica difícil. Perfeito. A Tânia Abreu mandou a seguinte pergunta: E2, poderá ser por empresa online? Qual o valor do investimento financeiro?
E o valor do processo do advogado também. Bom, o valor de processo de advogado vai depender, né? É uma questão mais complicada mesmo, que eu acho que ela pode perguntar diretamente para você, doutora Anitta. E tem o telefone da doutora Anitta bem ali em cima dela, para quem quiser também fazer orçamento de processos, viu, gente? Que é o 973-494-5757. Você pode entrar em contato com o escritório para verificar valores de processos imigratórios. Mas a questão da primeira pergunta da Tânia e da segunda, acredito que a gente até possa comentar, que é sobre empresa online, vale para o E2? Acredito que a Tânia esteja fazendo essa pergunta em função de Portugal agora poder ter acesso aos vistos E. Então, pode ser uma empresa online a questão do E2? Bem, eu não vejo nenhuma proibição da empresa ser online, mas a gente vai ter que ver qual é o nexo da operação da empresa. Porque se é uma empresa online com zero investimento, não vai fazer muito sentido você ter essa empresa. E eles não vão aprovar. E o E2 é muito interessante, porque eles não especificam qual o valor. Qual o valor que vai fazer sentido. Ou seja, eu já vi um E2 dar certo com 60 mil, onde a cliente abriu uma doceria na Pensilvânia. Foi investimento ali, o investimento em equipamentos, ela, né, colocou que fez sentido. Geralmente, como que a gente coloca uma regra? Mais ou menos 100 mil. E nunca dá certo. 10 mil. Os advogados usam mais ou menos 100 mil, mas claro, pode ser um valor inferior dependendo do tipo de business que a pessoa queira fazer aqui nos Estados Unidos, certo? Exatamente, da região, onde você vai abrir o seu business, um lugar onde naturalmente o aluguel é mais barato, então a gente vai ver qual o custo, se faz sentido, eles podem até chegar a aprovar, mas a nossa regra é aproximadamente 100 mil. Agora, por exemplo, 50 mil nunca vai dar certo em Nova York, porque você vai abrir um business em Manhattan, não vai dar certo, não vai fazer sentido, não vai ter coerência o processo. Mas se for uma cidade do interior da Flórida, onde o custo de vida é mais alto, pode ser que isso faça sentido. Exatamente, exatamente. Pode fazer sentido, exatamente. Tem que ter coerência e tem que ter investimento. E o pessoal fala que assim, eu só vou falar que eu vou investir. Eu já tive realmente até situações difíceis com o cliente, assim, mas eu tenho dinheiro, eu vou investir. Não, você tem que investir. Depois vem o seu E2, mas você investe antes. Você disponibiliza os fundos antes, não é depois. Já que a gente está falando sobre isso, a disponibilização desses fundos tem que estar no extrato bancário do solicitante do visto E2, no caso? Exatamente, tem que estar ou no extrato bancário, você tem que mostrar que você tem, por exemplo, a gente pode até ver uma venda de assets, por exemplo, tem uma casa que você vai vender, mas nunca é bom, a imigração nunca olha com bons olhos se é a sua única casa. Você fala, olha, eu tenho três propriedades, eu vou vender uma para investir. Tudo bem, mas não pode ser o que eu vou liquidar o meu patrimônio inteiro para imigrar para os Estados Unidos, não é tão bem visto. Então tem que cuidar, viu, gente? Não dá para liquidar o seu patrimônio total para tentar investir nos Estados Unidos através do visto E1 ou E2, ainda mais agora que os portugueses, ou até mesmo brasileiros que são naturalizados portugueses, vão poder se beneficiar desse novo visto. Agora, uma outra pergunta, já que a gente está falando sobre isso também, doutora Anitta, sobre a questão dos tipos de negócios. Vale qualquer tipo de negócio ou tem algum tipo de indústria específica para os processos de visto E? Qualquer tipo de negócio lícito. Qualquer tipo de negócio ilícito, né, que a pessoa possa operar. Número de funcionários, existe alguma regra que tem que ter um número mínimo de funcionários? Não? Pode ser somente a pessoa que tá operando, pode ser somente o solicitante operar o negócio dele? Exatamente. Pode ser. Então, a questão, o que os Estados Unidos eles querem ver não é a geração, não é como o EB5 que a gente vai gerar empregos. O E2 é o investimento na economia mesmo. Perfeito. Acho que ficou bem explicadinho também. Aproveitei a tua pergunta, Tânia, para fazer mais perguntas para a doutora Anitta e deixar a resposta bem completa também. E E2, se vocês forem ligar para o escritório E2, vocês podem falar com a Ariel sobre E2. Com Ariel. Então, para quem quiser saber mais sobre a questão de valores para o processo de E1 ou E2, você entra em contato é ótimo, entre em contato através do 973-494-5757 e pode falar diretamente com o Ariel, que ele é o responsável por esses processos. Combinado, gente? Agora a gente vai para a pergunta da Deinha H, tá assim o nome dela. Ela botou o seguinte: meu filho tem 16 anos, permanência dele vence em janeiro. Visitar ele, vão barrar por isso? Eu acho que eu entendi. Ficou meio confusa a pergunta da Deinha, mas eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. O meu filho tem 16 anos, mas a permanência dela aqui nos Estados Unidos vai vencer em janeiro. Visitar ele, vão barrar por isso?
Eu fiquei confusa, eu não sei se é ela que está com a permanência até em janeiro ou se é ele que está com a permanência até janeiro. Achei confuso. Mas, Também. de qualquer forma, vamos fazer das duas formas, então. Se for ele que já estiver aqui nos Estados Unidos com 16 anos, com permanência que vai expirar em janeiro e ela quer vir visitar ele nos Estados Unidos, a imigração pode barrar ela por isso? Não acredito que vai barrar. Eles não têm muito interesse em deportar menores de idade. Então, não é que eles não deportam menores de idade, mas eu não vejo um esforço muito grande da imigração em fazer isso. Então, eu não acredito que eles vão barrar uma mãe de visitar um filho menor de idade. Eles podem barrar uma mãe de visitar um filho maior de idade se ele está com a permanência estourada. Isso eu já vi acontecer, sim. E se for ao contrário, se for ela que está nos Estados Unidos com a permanência para vencer em janeiro e o filho de 16 anos quer vir para cá para visitar a mãe? Aí pode barrar, sim. Tá, entendi. Eu fiz as duas formas, lindona, porque eu não entendi muito bem sua pergunta, mas eu acho que a gente conseguiu ajustar. Vai dar um conselho aqui para vocês. Claro, fica super à Por vontade. mais que seja difícil, eu acho que é sempre melhor você ser barrado por uma verdade do que você ser barrado por uma mentira. Ou seja, o seu filho vai e fala a verdade que você está com a permanência estourada aqui e ele é mandado de volta para o Brasil. Qual a possibilidade que ele tem? Absolutamente todas, porque ele não está barrado de nada. Você se legaliza, ele pode vir, ele pode ser turista, ele pode ser estudante, ele pode se legalizar no futuro se você se legaliza e quer estender o green card para ele. Ao passo que se ele mentiu, ali ele já tem uma acusação de fraude. A acusação de fraude é dificílimo de retirar. Ou seja, é melhor ter uma decepção, chorar um pouquinho, ter essa, né, perder uma oportunidade talvez, do que perder uma oportunidade para sempre. Uhum, perfeito, então. Fica a dica da doutora Anitta aí para você, gente. A Juscelene Ferraz, ela também fez uma perguntinha. Estou em processo de EB3, estou aguardando a aprovação do I-140 com taxa premium. Eu tenho visto B1, B2. Posso aguardar nos Estados Unidos, porque o meu processo ele é consular atualmente. Se o processo é consular, você teria que fazer todo um processo de transferência do processo consular de volta para o USCIS, para que você faça o ajuste de status aqui dentro. Okay? Porque imediatamente a aprovação do seu I-140 ela vai ser mandada para o National Visa Center. Essa transferência pode demorar 1 ano. Então pode demorar muito mais tempo o processo dela, na verdade. Exatamente. Então valeria a pena mais ela permanecer no consular. E sempre de olho e não ficar fora de status. Porque o B1, B2 chega a um ponto que eles não vão estender mais. Perfeito. O Vasconcelos, 9178, Vitor, ele mandou a seguinte pergunta: EB3 consular com LC aplicada em junho de 2022, ainda não aprovada, então já se passaram aí quase 7 meses, né, da LC dele. Posso continuar o processo de F1? Pelo que eu entendi, ele está fazendo o processo consular, né, do EB3, a LC dele foi encaminhada, mas não aprovada ainda, e ele quer entrar com o processo de F1, de visto de estudante. Você considera que isso pode ser perigoso para o processo do visto 1 dele, já que ele está com o EB3 em andamento pelo consulado do Brasil? Tecnicamente, ele não está com o EB3 em andamento, ele tem um planejamento de estar com o EB3 consular em andamento. Só que no momento... Qual o período que ele vai aplicar o F1, né? Porque enquanto ele não está no processo migratório mesmo. Exatamente. O LC, a imigração ainda não sabe que você é a pessoa. Né? Só a partir do I-140, que aí você está entrando na petição e pode sim ter um perigo de dupla intenção. Ou seja, você quer vir estudar e voltar para o seu país, ou você quer vir residir e trabalhar nos Estados Unidos. Então, qual dos dois? Mas, se é durante a LC, sem a LC ser aprovada, sem o seu I-140 ter sido aplicado, aí eu acho que não tem nenhum risco. Perfeito. A Karina Fonseca mandou a seguinte pergunta: como vai funcionar os E1 e o E2 para os portugueses, para quem já está sem status aqui nos Estados Unidos com passaporte brasileiro, acredito? Infelizmente, não vai funcionar. Infelizmente, para os EBs, você precisa de os Hs, né? Os H1Bs, H2Bs, precisa de status válido ou de estar fora do país. Aí, gente, você tem que pensar o seguinte: para quem já está fora de status aqui nos Estados Unidos, entrou com passaporte brasileiro, por exemplo, e também tem o passaporte português, ou pretende tirar a cidadania portuguesa depois, você tem que fazer a saída dos Estados Unidos. Mas dependendo do tempo que você ficou aqui, você vai ter que cumprir o castigo, que pode ser de até 10 anos, dependendo do tempo que você ficou dentro dos Estados Unidos. Mas, Dani, eles vão saber que eu fiquei porque eu entrei com meu passaporte brasileiro e não com português. Na verdade, é que nem a doutora Anitta falou, eles podem saber sim, porque eles têm um cruzamento de informações. Então,
você vai ficar vulnerável do oficial imigratório que estiver ali, né, analisando o teu caso, dele realmente pesquisar e ver que você já tinha feito uma entrada com outro passaporte, ver que você ficou overstay, né, fora de status aqui nesse período, e te negar um processo de E1 ou E2. Então, o risco ele é muito alto. Então, se você quiser fazer realmente, se você quiser, eu sempre digo, o risco é alto, gente, mas aí vai depender do que você quer para sua vida também. Se daqui a pouco você realmente quer entrar legalizado nos Estados Unidos, será que então não vale a pena voltar? Né, cumprir o perdão daqui a pouco, até mesmo em Portugal, né, já que você vai ter a cidadania portuguesa, e aí você pode trabalhar, tendo a cidadania portuguesa, você pode trabalhar em outros países da Europa também, que pode ser uma opção também para a pessoa, né, aí você fica esse tempo aguardando o seu perdão, esses 10 anos, e depois você tenta, então, quando você tiver cumprido o seu castigo, você tenta vir de uma forma legal, né, com visto que te permita que você trabalhe legalmente nos Estados Unidos. É uma opção, né, doutora Anita? Eu acho que é importante, eu fico muito feliz com esse comentário, Dani, porque é legal ver uma pessoa abrindo a mente, porque eu escuto muito das pessoas assim, ai, minha vida vai acabar se eu sair dos Estados Unidos. Eu entendo, os Estados Unidos é um país muito bom, ainda mais eu sou advogada de imigração, óbvio que eu entendo o valor de morar aqui, mas não é o único bom país de se morar, né, e cumprir um tempo fora, mas cada um tem que ver, por exemplo, às vezes 3 anos fora é viável e talvez 10 anos fora não é viável, mas... Tudo depende. A Denise Oficial mandou uma seguinte pergunta: minha filha tem faculdade no Brasil e 1 ano de estágio, ela aplica para um EB2 ou outra categoria? Eu acho que a gente tem que realmente ratificar a questão do EB2, a doutora Anita, porque as pessoas muitas vezes confundem. Apesar, gente, que o EB2 tem o EB2NW e o EB2 Advanced Degree. Então, se for no Advanced Degree, ela tem que ter no mínimo 2 anos de experiência, certo, doutora Anita? Pós-formação, tá, gente? Não estágio. Estágio é durante a tua formação, durante o período que você estuda. Pós-formação que conta. Então, tem que ser 2 anos pós-formação para o EB2 Advanced Degree ou mínimo de 5 anos para quem for aplicar o EB2NW, correto? Exatamente. Geralmente eles querem ver 10 para o NIW, eles geralmente querem ver 10, ou você é uma pessoa realmente que se destacou muito, recebeu muitos prêmios. Uma pessoa em início de carreira raramente vai conseguir provar isso. Ah, e tem o H1B também, mas o H1B também eles estão solicitando o mínimo de 2 anos de experiência, no caso do H1B. Sim. Né? Então, o que ela pode pensar daqui a pouco, se ela é uma recém-formada, ela pode pensar no visto J1 para trainee, que daí ela também pode trabalhar na área dela aqui nos Estados Unidos, remuneração, tudo certinho, mas ele é um visto temporário, que pode durar aí um trainee de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos, dependendo da área que a pessoa está atuando. Pode ser uma opção para ela também. Mas lembrando que o inglês também é importante nesse sentido, né, gente? Porque muitas pessoas esquecem do inglês também, para conseguir uma vaga aqui. Tem que ter. A Fernanda Perigolo. Oi, desculpa, doutora Anitta. O inglês é super importante, gente. O pessoal esquece desse, e é uma coisa, porque realmente nem a carreira anda, não adianta ter o green card, você também não vai ter carreira. Exatamente, tem isso também. A Fernanda Perigolo mandou a seguinte pergunta: o IB3 Unskilled já voltou? Na questão do Visa Bulletin, né? Muitas pessoas estavam preocupadas, mas é que muitas pessoas estão confundindo às vezes com a questão do EB2NW também, né? Que teve o congelamento, enfim. Mas até então, até quando a gente viu na nossa última live, ele estava current, né? O EB3 Unskilled. O EB3 tá current, deixa eu dar uma olhada. Eu vou puxar para, quer dizer, eu não quero atrasar, porque a gente está num vídeo diferente, mas deixa eu dar uma olhada no Visa Bulletin, mas realmente... Eu até vou salientar para a Fernanda também, porque o EP3, gente, o Unskilled, ele é uma categoria que ele tem menos vistos por ano fiscal também. Então, lembra disso, eles disponibilizam um número de vistos para os EBs, só que é tudo dividido por categorias. Então, tem categorias que recebem muito menos por ano fiscal. O EB3, o não qualificado, que é o Unskilled, ele tem um número bem pequenininho mesmo de vistos disponibilizados por ano fiscal. Então, fechou o número de vistos, você fica para o próximo ano fiscal. O de janeiro, de acordo com o Visa Bulletin de janeiro de 2023, ainda está current. Está current, então ainda tá valendo, viu, Fê? Mais uma perguntinha aqui. A Daniele Soares, a gente comentou sobre a questão, né, dos vistos de trabalho na nossa live do ano, de 2023, no início do ano, e ela fez a seguinte pergunta: o aumento de vagas em 2023 se aplica também ao EB3 Other Workers? Bom, a gente estava falando do aumento de vagas, não é o aumento de vagas que a gente falou também, né, Dani? A gente estava comentando sobre o número de vistos que a imigração disponibilizou neste ano fiscal de 2023, que foi muito superior. Eles dobraram o número de vistos, né, do que eles geralmente fazem. Então, isso, querendo ou não, estimula que mais empresas
acabem querendo contratar imigrantes e também estimula os imigrantes que gostariam de ter uma oportunidade nos Estados Unidos. Mas não está relacionado ao EB3, porque o EB3 especificamente ele depende também do cap, né, do cap anual de vistos que são disponibilizados por ano. E esse cap do EB3 não aumentou. Não. Bom, a gente também não sabe se a imigração vai solicitar, porque eles tiveram um aumento também de EBs também, né, no ano passado, mas eles falaram que eles iriam aumentar, mas que não seria superior ao que teve no ano passado. Pelo menos foi o que a imigração acabou confirmando isso no finalzinho do ano de 2022, né, doutora Anita? Uma das predictions entre a maioria dos advogados de imigração é realmente aumento mais e mais e mais do número de employment-based. Uhum. Perfeito. A Daniele Zeidler, ou Zeidler, desculpa se eu falei seu sobrenome incorretamente, viu, lindona? Mas ela mandou a seguinte pergunta: o EB3 Skilled pode demorar mais que o Unskilled? Trabalho remoto é elegível para o Skilled? Trabalho remoto não é elegível. Eles evitam muito. O trabalho remoto dificulta demais, demais, demais a questão da aprovação. Então, é muito raro você ter um trabalho remoto aprovado. Você ter um processo que demora mais é sempre possível, sim, sim. Porque a gente tem que ver, tem muitas variáveis. Pode ser, por exemplo, um Labor Certification, que tem uma auditoria, vai necessariamente demorar mais do que talvez um EB3 Unskilled, que vai ser sem auditoria. Mas, em geral, a nossa regra é que o Skilled vai mais rápido do que o Unskilled. Porque o skill ele tem um pouquinho mais, um número maior, né, de vistos disponibilizados por ano fiscal do que o unskilled. Então, por isso que pode ser que ele seja mais rápido, mas como a doutora Anita falou, vai depender de outras variáveis, como, por exemplo, a LC, né, Labor Certification. Se entrar em auditoria, gente, lembra que tem que ter uma paciência do cão, porque pode demorar bastante tempo até eles aprovarem. Infelizmente. A Flávia Sion, ela mandou a seguinte pergunta: com quanto tempo posso entrar com o EB3 depois de aprovado o F1? Fui aprovada há 1 mês. Todo mundo está querendo ansiedade, doutora Anita. Foi aprovada há 1 mês. Gente, lembra sempre da regra: 3 meses e 1 dia. 3 meses e 1 dia é onde a gente mata a questão de dupla intenção. Gente, tem que cuidar com a dupla intenção, porque não adianta que a gente querer, como a gente sempre fala, né? Vocês estão ali nadando na praia, tem uma opção de conseguir, tem uma oferta de trabalho, uma opção de conseguir brincar, ir por um descuido, acaba entrando com o processo muito cedo e acaba virando, né? Acaba negando o processo justamente pela dupla intenção de entrada. Então, tenham bastante paciência. Eu sei que é chato da gente dizer tenho paciência, porque, mas Dani, você não sabe como é. Eu sei como é que é, a gente é imigrante, a gente sabe como é que é, mas tenham paciência para que tudo saia corretamente, para que vocês consigam o fim do documento de vocês. Paciência é a chave, não adianta, né? A gente está na era da ansiedade, né? A gente está realmente na maior era da ansiedade, e com a imigração, eu acho que a ansiedade realmente é escolher sofrer. A gente tem que respirar fundo, ter paciência, porque tudo demora. Perfeito. A Gabi Gobato mandou a seguinte pergunta: ter mãe sem status nos Estados Unidos me atrapalharia em um processo de EB3? Eu tenho visto de turismo já. Não, desde que você não minta no seu DS. Perfeito. Resposta boa. Não, eu acho que o problema, e principalmente porque EB é uma questão de trabalho, a gente não está falando de turista. Então, uma pessoa pode até ter problemas tendo um visto de turista, que pode configurar e falar, não, eles querem reunir a família, ela está querendo vir morar com a família dela, e ela está dizendo que ela está sendo turista. Não, você está sendo explícita na questão, o EB é uma legalização. Ou seja, você está sendo explícita que você quer morar nos Estados Unidos. Então, você não vai ser barrada, desde que você não minta. Perfeito. A Cacau manda a seguinte pergunta: estou com processo de asilo. Quando chegar o meu work permit, posso aplicar para o EB3? Se você entrou com o processo de asilo enquanto você ainda estava com status legal no país. Isso é outra coisa importante. A gente já respondeu bastante também essa pergunta, mas a gente sabe que sempre gera dúvidas, né? Até porque processos de asilos são processos que demoram bastante tempo. Muitas pessoas realmente, mas eu tô conseguindo, agora eu tenho permissão de trabalho, será que isso já não me ajuda para conseguir me legalizar? É que, na verdade, é como a doutora Anita falou, se você manteve o teu status legal, vamos supor, entrou com visto de estudante, continua estudando, até ter o processo de asilo ser aprovado, significa que você estava com status válido e, portanto, você vai poder aplicar para um outro processo de legalização, como um EB3, por exemplo. Agora, quem já estava fora de status e aplicou para o asilo dentro daquele prazo de 1 ano que a doutora Anita sempre fala, aí neste caso a pessoa já estava fora de status, né, há mais de 180 dias, tem esse ponto também, né, fora de status há mais de 180 dias. Aí neste caso realmente fica, né, fica complicado da pessoa poder aplicar para um EB3.
Ou muitas vezes a pessoa que aplica para asilo, ela veio, né, por terra. Então, se você entrou sem inspeção, que é o Entry Without Inspection, né, o CAICAI, o famoso CAICAI, você também não pode entrar com EB. Perfeito. O Wellerson Araújo Lopes mandou a seguinte pergunta: eu estou no processo de asilo político. Se eu desistir, meu visto volta ao normal? Não, a partir do momento que você entrou aqui e você ficou além do tempo, tecnicamente seu visto está cancelado. Sempre funciona assim? Não. Só que, tecnicamente, o visto está cancelado. E se caso o Wellerson ele entrou com processo de asilo enquanto ele ainda está com o seu status de estudante ativo, neste caso, e ele desiste do asilo, ele pode continuar estudando? Se ele entrou com o processo válido, desistiu do asilo, agora ele vai tentar fazer um reinstatement. Mas e se ele não parou de estudar? Se vamos supor que ele continue estudando, né, porque ele está com o I-20 dele ativo ainda e aguardando o processo dele de asilo, mas aí como está demorando muito o processo dele de asilo, ele disse: "Ah, vou desistir do asilo e vou ficar só estudando mesmo, já que eu tenho meu visto de estudante". É possível ele desistir do asilo e não entrar num processo de deportação e continuar estudando com o seu visto de estudante ativo, I-20 ativo, tudo certinho? Sim, é possível porque ele manteve um status, então tecnicamente ele não entraria em processo de deportação porque ele tem a permissão de ficar. Eu não imagino nem que ele entraria. Claro que tudo é discricionário, né, e o oficial de imigração que decide isso. Só que a imigração vendo que ele tem status válido, ele não entra em deportação, a não ser que o status dele seja cassado. Uhum. Perfeito. A Doceria Lu Lopes mandou a seguinte pergunta: pode uma pessoa física ser sponsor do EB3 Unskilled, no caso por uma housekeeping? Muita gente tem essa dúvida, né, da pessoa física. Doutora Anitta, até aproveitando a pergunta da Doceria Lu Lopes, você acha muito arriscado uma pessoa física entrar com o processo de EB3 Unskilled para uma housekeeping, no caso? Não, não acho, desde que esteja tudo certo com as finanças da casa, né? Os impostos de renda estejam todos, né, devidamente feitos. Não acho que é risco. Tem muitos processos que são aprovados. Nem todos, é claro que tudo vai depender da ability to pay, do histórico da família, etc. Perfeito. A Ana Paula Nietzsche mandou a seguinte pergunta: qual o formulário que a gente usa para fazer a portabilidade do processo EB3 Unskilled consular, já que desde maio a empresa dela, já que ela estava no processo, né, daqui dentro dos Estados Unidos mesmo, a empresa dela foi vendida. Ai, meu Deus. O portability você vai fazer, não é um formulário, você vai fazer uma notificação para a imigração, você não vai fazer um 485 novo. Você vai fazer, e o portability você vai, agora você está aqui dentro, outra coisa, transferir do NVC para os Estados Unidos também ou não? Ela vai transferir fora dos Estados Unidos? Ou? Ela só perguntou do formulário, né? Qual formulário usa para a portabilidade do processo EB3 Unskilled, já que desde maio a empresa foi vendida? Não, não tem formulário, você notifica em cima do I-140. A Jéssica Lohane, ela mandou a seguinte pergunta: oi, eu entrei ilegalmente, mas saí antes dos 6 meses, e mesmo assim tenho audiência. Fale mais sobre o pedido de urgência e como funciona, como que é essa questão da audiência. Deixa eu ver se eu entendi o que ela quis dizer. Ela disse que ela entrou ilegalmente, mas ela saiu antes dos 6 meses, e mesmo assim ela teve uma audiência, então ela entrou pelo Caicai. Entrou pelo Caicai. Mas ela saiu mesmo, mas não tem prazo na questão, né? Entrou pelo Caicai. Então não poderia nem entrar. Uhum. E nesse caso, mas se eu sair antes dos 6 meses, não, peraí, eu entrei legalmente, mas sair, eu acredito que ela quis dizer, mas sair, ela botou sair aqui, mas acho que acredito que ela quis dizer, eu entrei ilegalmente, mas saí antes de 6 meses, e mesmo assim tenho audiência. Eu acredito que ela já não está mais nos Estados Unidos, deve ter saído voluntariamente, voltou para o seu país de origem, mas já tinha sido marcada a audiência dela. Neste caso, como que ela faz? Ela notifica a imigração que ela já não está mais nos Estados Unidos para essa audiência? Exatamente, ela notifica porque aí o caso é encerrado e aí ela prova, né? Ela pode provar, pode ter uma pessoa um representante que vai provar que ela está no Brasil, seja a passagem que ela comprou de volta, etc. Mas alguma coisa que comprova que ela está no Brasil mesmo. A Anne Borges mandou a seguinte pergunta: asilo pendente. Entrei antes de expirar o visto de turista, entrei com o EB3 e estou a aplicar o I-485. O que eu posso enviar além do formulário? Entrei após uma live de você. Então
Eu acho que foi naquela época que a gente estava comentando sobre a questão dos asilos, né? Só que ela deixou uma coisa bem interessante no caso dela, da Anne. Ela disse assim: ó, o asilo dela está pendente, mas ela entrou com o processo de asilo antes de expirar o visto de turismo, mas ela já está sem status. Porque foi antes de expirar, ela não chegou a manter. Acredito que ela não fez a manutenção do status dela de turista. Porque ela falou: ó, eu entrei com o processo antes de expirar o visto de turismo, mas é que ela não disse se ela continua mantendo o status dela válido. Eu acredito que não. Só que ela disse que ela entrou com o EB3 e agora ela vai aplicar para o I-485, que é o ajuste de status, né, para residência permanente. Aí entra aquilo que a gente falou, né, doutora Anitta? Até então, a pessoa que está sem status, que entrou, vamos supor, ela estava legal ainda no país, entrou com o processo de asilo quando ainda estava legal, mas ela não manteve o seu status legal enquanto o processo de asilo ainda estava em análise, e pelo jeito continua, porque ela disse que está pendente aqui, e a pessoa entra com o processo de EB3, muitos devem pensar: bah, eles receberam, a imigração aprovou, a minha labor, aliás, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos aprovou minha labor, a imigração aprovou meu I-140, então tá tudo certo. Só que eles esquecem que a imigração pode aprovar. O problema é justamente na fase que ela está indo agora, que é o I-485, que é o ajuste de status. É aí que mora o problema, porque pelo que eu entendi, acho que ela não está com o status dela válido mais, não. Aí que mora o problema, que é ali que eles vão analisar toda a elegibilidade em relação a status, em relação, né, ficha criminal, tudo isso eles analisam só no final do processo mesmo. E aí vem à tona. Então, se não tinha status válido na aplicação, fica bem mais complicado. Fica bem mais complicado, né? Bom, doutora Anitta, tá aí, então. Rapidinho, porque eu tava meio... Se a pessoa da portabilidade, porque eu fiquei com a pessoa da portabilidade na cabeça. Se ela já fez o 485 ou 485J, eu acho que é isso que ela tava perguntando. Ah, pode ser, então. Desculpa o delay, mas cheguei lá, é 485J. Se o 485 já foi feito e já está pending, 485J vai fazer a portability para você. Desculpa o delay da advogada aqui, gente. Mas o importante é que teve a resposta. Eu chego lá. E quando a resposta está incompleta, eu fico assim, gente, mas não, acho que eu não... Acho que eu não entendi muito bem, né? Mas enfim. Deixa eu continuar. O Chico e Teco ficam trabalhando aqui. Trabalhando junto. Não, mas perfeito. Acho que a gente conseguiu responder várias perguntas interessantes. Teve várias perguntas bem boas mesmo, né, em relação à imigração. Foi bem legal, gostei muito mesmo. Acho que a gente conseguiu clarificar aí muitas pessoas, né? Principalmente dar uma direção. Acho que foi muito bom. O que você achou? Sempre muito bom, gente. Obrigada pelas perguntas. Eu acho que todo mundo que mandou perguntas incríveis e, novamente, super sofisticadas, e espero ter ajudado um pouquinho. Se eu dei um banho de água fria em alguém, me desculpa, mas eu acho sempre melhor vocês saberem quanto antes possível. Perfeito, então. Doutora Anitta, muito obrigada mais uma vez, viu? Pela presença, por responder as dúvidas de todo mundo aqui na live. Obrigada. Aliás, na live no vídeo, né? Porque a gente sempre costuma falar live no vídeo. Olha o sentimento de live, mas eu tô sentindo falta da galera comentando mesmo, né? Tô sentindo falta de vocês já. Mas o que é legal que o pessoal mandou, né? Mandou as perguntas, então, mandando as perguntas fica mais fácil a gente conseguir também responder. Então, gente, agradeço de coração mesmo, viu? Agradeço de coração de quem ficou até o fim aqui também, de quem mandou sua dúvida, né? E ficou até o fim aqui assistindo todas as perguntas que foram enviadas, todas as respostas da doutora Anitta. Se você não deixou o like também aqui no vídeo, deixa o like, é importante também, você ajuda demais a Dani. A gente tá sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade, informações, trocando muito conhecimento com vocês. Então, deixa o like também. Deixa o like, não live, deixa o like. Deixa o like. Viu? A gente é acostumada a falar live o tempo todo. Deixa o like aqui no vídeo também. Se puder, seja um inscrito do canal. Ativa também o sininho para você ser notificado sempre quando entrar um vídeo informativo, que nem esse, ou lives também, onde a gente tira muitas dúvidas com vocês, troca muita ideia também. Então, já aperta o sininho para ser notificado. E é claro que a gente vai continuar trazendo muitas lives importantes e muitos vídeos informativos para vocês. A doutora Anitta é sempre uma estrela aqui no canal também, respondendo todo mundo. Obrigada, Dani. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada a você, doutora Anitta. E, gente, a gente vai fazer mais vídeos como esses aqui no canal também, informativos, principalmente quando a doutora Anitta precisa se ausentar e a gente não conseguir fazer as nossas lives tradicionais. A gente nunca vai deixar você sem conteúdo, então sempre fique ligado no meu Insta, porque quando a gente não tem a live, eu vou colocar a caixinha de perguntas no Insta. Aí, se você tem alguma dúvida, você manda pra lá, que eu trago ela pra cá com a doutora Anitta. Mas fiquem atentos também às lives, porque nas lives você pode fazer sua pergunta ali na hora e a gente pode responder vocês, viu? É um prazer
prazer poder ajudar vocês, é um prazer poder trocar conhecimento com vocês. E é claro que se você não deixou o like, você deixa agora. Se você não é um inscrito, você se inscreva agora também, para você sempre ser notificado. E se você precisar de suporte, lembre que tem a Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos, e a gente pode te ajudar. Inclusive, a gente pode te colocar em contato com o escritório da doutora Anita, caso você precise também de um processo imigratório. Sempre com muita responsabilidade, até porque vocês sabem, processos imigratórios exigem conhecimento, né? Você tem que ser muito bem informado sobre o que acontece, principalmente responsabilidade. Então, eu fico muito agradecida mesmo pela confiança de vocês, e a gente vai continuar trocando muita informação aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, gente!